Ok, meus amores, estamos de volta para mais uma aula sobre as nossas proteínas. Na verdade, a gente está revisando, né, biomoléculas aqui na nossa semana de retorno. Eita, quase que eu engasgo aqui. Na nossa semana de retorno, né, às nossas aulas aqui no nosso canal Educação. Então, a gente já começou fazendo essa revisão no nosso último, né, no nosso primeiro momento. Fizemos uma revisão teórica acerca das proteínas, especialmente das suas funções, né? A gente viu função de defesa, função estrutural, função... Qual foi a outra que a gente viu? A gente viu a função enzimática, né, de algumas proteínas, que são especificamente substâncias que atuam acelerando reações, né? Então, gente, é importante que a gente reveja esse conteúdo e passe as questões para que a gente possa, de fato, se preparar bem aí para os nossos objetivos, né? Para a nossa prova do Enem também, por que não? Tá certo? Mas compreendendo mesmo a fundo toda essa parte teórica, para ficar mais tranquilo quando a questão vier com aquele contexto, com aquela situação, né, que vai exigir um pouco mais da tua memória, da tua compreensão do tema. Vamos voltar para os slides, que essa aqui foi a nossa última questão respondida hoje, não foi? A gente estava falando sobre a hemoglobina, e aí eu falei de uma coisa que tem mais a ver com português do que com biologia, né? A gente falou da palavra hemo, né? Sempre está relacionada ao sangue. Hemograma, aquele exame que a gente faz, né, com a contagem das células do sangue. Hemoglobina, a proteína que está ligando-se às hemácias. Tudo que tem hemo vai sempre lembrar ali algo relacionado ao sangue. Fechou? Então, essa questão o português também ajudou a gente a responder, não foi? Não foi só as biologias, as ciências. Vamos adiante, então, a gente finaliza aqui esse nosso primeiro momento relembrando. Então, eu quero que vocês façam agora, né, uma observação nas anotações de vocês. A gente vai fazer agora uma questão teórica. Olha só, não é revisão? Eu quero que você anote e faça no caderno, mas eu também quero a resposta aqui pelo nosso chat, tá certo? A gente vai fazer numa anotação, né? Descreva características e funções das seguintes macromoléculas. Deixa eu melhorar só a letrinha aqui para vocês. Não, vamos começar com proteínas, não. Vamos mais longe, vamos atrás. Vamos começar com ele, DNA. Depois a gente vem com o RNA. Depois eu quero mais essas aqui, ó. Proteínas. E eu ainda quero, ó, carboidratos. O que é que eu quero mais agora? Carboidratos, proteínas. Pronto, vamos fazer essas 4 aí para a gente começar com gosto de gás esse nosso segundo horário, essa nossa última aula de hoje, tá certo? Então, vou deixar aí 4 minutinhos, né, para que vocês possam copiar e responder, tá bom? Vocês copiam rapidinho para responder 1 minutinho para cada, você consegue relembrar. 4 minutos na tela, já eu volto.
Muito bem, meus amores, deixamos aqui um tempinho para vocês responderem essa nossa questão, escreverem mesmo, digitarem nossa resposta. E aí, Lagoinha já arrasou aqui no nosso chat, nas nossas mensagens, né, mostrando a resposta que eles estão propondo para essa revisão, né? Então, eles colocam aqui, resumidamente, professora, o DNA transmite todas as características genéticas, né? O RNA é a molécula responsável pela síntese de proteínas no corpo, né? As proteínas são relacionadas à forma e à estrutura de células, coordena quase todos os processos vitais. Olha, olha, dá para descrever mais coisas com essa nossa aula de hoje, né? Mas a gente está podendo sempre melhorar aí essa resposta, mas está correto. E os carboidratos, a principal fonte de energia utilizada pelo nosso corpo, né? Com essa... Falta um pouco das características das estruturas, claro que com o tempo não ia dar, né, dona Dulce? Chegando agora aqui na nossa conversa, hein? Dona Dulce, bem-vinda de volta. Olha só, a gente vem aí então com essa revisão acerca dessas estruturas e com calma depois repensem essas respostas, observem, descrevam de novo, tá bom? Ou pelo menos leiam, né, mais das características de cada uma dessas macromoléculas, tá? As características estruturais. Tudo bem, Lagoinha, o tempo aqui foi corrido, né? Não dá, senão a gente ia passar um pouco mais de tempo fazendo, mas teremos oportunidades. Exatamente, foi resumido, entendido. Correto, perfeito, tá bom? Bom dia, Dulce. Pois vamos lá. Gente, a gente falando de proteínas, né? A gente continua, então, a nossa revisão compreendendo, né? Já que eu pedi para vocês recolocarem aí na cachola, no caderno e nas mensagens, essas funções, essas estruturas, né, das proteínas, aí vocês iam vir também com funções e estruturas do RNA, do DNA, que são, né, as macromoléculas que originam as proteínas, tá certo? Então, o que é que a gente pediu aqui? Que vocês fizessem esse resumo para a gente continuar a nossa conversa de revisão, conversando um pouco sobre esse material genético, né? Sobre esses problemas que podem vir quando estamos com algum tipo de erro, né, de uma informação inadequada dentro desse código, né, desse material todo. Quando eu falo do material genético, eu falo do DNA, do RNA e das proteínas, tá bom? Porque todos eles têm relação com essa transmissão de informações, de características e pipipi, popopó, que vocês já sabem, né? Então, a gente vai relembrar aqui um pouco algo sobre as mutações. E a primeira coisa que a gente vai relembrar é o que eu sempre pergunto quando a gente fala de mutação: qual X-Men é você? E eu só me lembro que o Fernando é o Wolverine e que eu sou como é o nome dela? A Mística. Não, não sou a Tempestade. Eu estou virando a Tempestade porque meu cabelo está começando a ficar branco. E aí eu estou quase virando a Tempestade. Estou, inclusive, ansiosa para o meu cabelo ficar branco. Já pensou um cabelão desse tamanho, todo branco? Ai, fica muito linda. Pode ter certeza. Tem gente me olhando com a cara assim de incrédula. Como assim? Oxe, eu acho bonito. A força do tempo. Então, olha só. Qual X-Men vocês são aí em Lagoinha? Bora, galera de Lagoinha. Diz assim, professor, eu sou o fulano, aqui na sala tem Wolverine, tem Vampira, tem Dr. Xavier. Quem é que tá aí? Me conta aí, todo mundo. Professor, por que é que tá falando disso? Porque toda vez que eu falo de mutação, alguém puxa a conversa dos X-Men, né? Já pensou? E aí a gente faz essa brincadeira. Mas lembrando que quando a gente fala de mutação em genética, né, a gente está falando de alguma coisa, de um fenômeno. A mutação, ela é um fenômeno que acontece nos nossos genes, no nosso material genético, no nosso DNA. E aí, gente, essas mutações, elas podem, né, trazer muitos problemas. Algumas delas trazem muitos problemas e até a morte. Na maioria das vezes, elas vão provocar problemas mesmo. Então, essas mutações, elas estão relacionadas com doenças,
com o surgimento de tumores e câncer. Ela está relacionada com abortos espontâneos, né? Com a má formação fetal, pode acontecer por conta de excesso de mutações. E dependendo dos lugares dentro do DNA, né? De como elas alteram esse código genético, isso pode até inviabilizar a vida. Isso pode fazer com que o indivíduo não resista, né? E tem outras mutações que são mais raras, né, de acontecer. Quem porta essas mutações vive tranquilamente. Na verdade, as mutações acontecem diariamente no nosso material genético. Toda hora tem um errinho que acontece, aí às vezes dá uma corrigida, né? E nós temos uma taxa tolerável de mutações. A gente pode ter material genético mutado, ou seja, diferente do que é para ser o original, mas existe uma taxa que a gente pode, né, ter uma segurança aí na quantidade de mutações. E outra, nosso corpo, as nossas células, elas conseguem corrigir as mutações. Por isso que dá para ter um certo número de mutações, mas também tem as correções. Ah, professora, que história é essa? Quem está cheio de mutação? Menino, se tu pensar que toda hora tem DNA se dividindo, uma hora vai ter uma fita ou outra que vai com uma coisa trocada, com um erro, né? Essas mutações, elas acontecem ainda mais se a gente ficar exposto a alguns materiais, por exemplo, ou a algumas energias, ou a algumas substâncias, né? A radiação solar. A radiação é uma coisa que aumenta as mutações, né? A radiação aumenta as mutações. A radiação solar vai aumentar as mutações e ela bate direitinho na nossa pele, por exemplo, né? Ela incide sobre as nossas peles. E isso faz com que as células da pele aumente o número de mutação quando a gente está exposto a muita radiação solar, né? Então, dona Dulce, ei, Dulce, o que está se encarregando hoje, eu estava até dizendo aqui para mim, né, é minha cachola. Não tem nada lento aqui na internet, sou eu que estou assim, ó, carregando hoje. Não tem dia que é assim? Pois é. Mas a gente está até desenrolando bastante coisa aqui hoje. Hein, Floriano, estão de volta! Que coisa boa! Então, olha só, essas mutações vão aumentar cada vez mais que você se expõe a agentes que aumentam, que provocam mais mutações. O fumo, né, o tabagismo, o hábito péssimo de fumar cigarro, né, é um dos fatores que aumentam absurdamente as mutações. Por quê? Porque o cigarro ele tem mais de 7.000 substâncias tóxicas. Rapaz, deve ser muito bom, né? Fumar veneno. Deus me livre. Então, olha só. A gente tem que se livrar desse péssimo hábito. Então, olha só. Tabagismo é uma fonte de mutação. O que mais? A quantidade de agrotóxicos que tem na nossa alimentação. Já só é quem fuma e come comida que tem resíduo de veneno, porque todo mundo come, já são 2 aspectos, 2 fatores. Soma com o solzão do Piauí, que é uma incidência de radiação enorme, já vai aumentar mais ainda as mutações. Algumas medicações, né, podem aumentar a quantidade de mutações, vários fatores, gente. Eu estou falando aqui de várias coisas que têm relação com isso. E o mero acaso, né? Existem eventos que acontecem por acaso também nas nossas células e pode ser que dê problema mais adiante, né? Então, essas mutações, geralmente, na sua maior parte, vão causar tudo isso que eu já falei, mas em algum momento ela pode trazer aí uma funcionalidade, né? Uma mudança, algo mais, tipo assim, um plus no teu código genético. Quando isso acontece, ela te dá uma nova característica. E quando isso acontece, é a base, o miolo da evolução. Olha só, quando o indivíduo assume, né, a partir de uma herança genética, uma característica a mais que facilite sua vida, que melhore sua vida, perfeito. Sua vida no sentido amplo mesmo, na sua existência ali. Suas características mais profundas ali das suas células. Ok?
Beleza? Então tá. Então isso tudo que eu tô falando para vocês é sobre mutação. A gente começa no X-Men, termina no interior das células, não é? Com essa temática. Então vem comigo aqui, ó. Mutação em seu conceito básico. Isso tudo que a gente está conversando é uma modificação súbita. Pá! É de uma vez, é rápida, ela surge. Ela é hereditária, ou seja, se ela aparece aonde? No DNA. Né? Se ela aparece no código genético, ela vai passar adiante. Né? É uma modificação súbita e hereditária no conjunto gênico de um organismo não explicável pela recombinação da variabilidade genética pré-existente. Tá difícil de entender essa frase, tá? Professora, é uma modificação súbita e hereditária. Ela é uma mudança que acontece rapidamente e passa de quem recebeu essa mudança, passa para os filhotes, né? No conjunto gênico de um organismo. É uma mudança lá no material genético, lá no DNA ou no RNA, e deve ter ido para alguma proteína. Ela não é explicada pela recombinação da variabilidade genética pré-existente. Essa última parte dessa frase pode ter ficado um pouco mais complexa, né? Mas isso aí está falando que, quando a gente vai nascer, por exemplo, existe uma recombinação do material genético, né? Que está lá no espermatozoide e que está lá no óvulo. Então, há uma misturada de DNA, que é o que a gente chama lá de crossing over. É uma mistura aleatória que acontece numa etapa da formação dessas células, e essa mistura resulta nas diferenças que nós temos entre nós, mesmo sendo da mesma espécie. Por exemplo, eu sou Homo sapiens, como todos nós que estamos aqui trabalhando nesse estúdio, como todos vocês que estão assistindo nossas aulas. Todo mundo é da espécie Homo sapiens. Beleza. Agora, nem de longe a gente se parece. Fisicamente mesmo, características, né? Só para exemplificar. Porque existem outras diferenças além da aparência física dentro das células, tá? Então, eu sou muito diferente da Raquel, que é muito diferente dos meninos que estão aqui fora, né? Então, nós não somos iguais, apesar de sermos da mesma espécie. E isso é o que a gente chama de variação, né? Variação genética, a variabilidade. O tanto que na nossa espécie os genes podem apresentar combinações diferentes. Cada combinação é uma pessoa, por isso que cada um de nós somos únicos nesse planeta. Tá certo? Então, ela não se explica, a mutação ela não se explica pela variação, não. Pela variabilidade. Ela é um outro evento, tá certo? A mudança que vai acontecer não é com esse fim da variabilidade, porque a variabilidade é uma mudança, uma mistura nesses genes, mas ela tem um porquê e uma razão, né? Mas a mutação não, ela acontece. Pá, ela não é explicada pela variabilidade. E aí quem é que vai ser o mutante? O mutante é o organismo que possui uma forma alterada, né? Como resultado da presença de uma mutação. É quem possui a mutação, tá? Ok? Então, os tipos de mutação que vem, a gente pode ter as aneuploidias, a gente pode ter as aberrações cromossômicas, as mudanças de genes individuais, tá? As aneuploidias vão acontecer toda vez que a gente muda o número de cromossomos. Por exemplo, quantos cromossomos nossa espécie possui? Quantos cromossomos? 46 cromossomos. Hein, Dulce? Tá ok por aí, meu amor? Tu ainda tá aí, mulher? Nossa espécie possui 46 cromossomos. Só que nossos 46 cromossomos, eles se organizam em 26 pares. Ou seja, em 2 cromossomos de cada, né? São bem parecidos. Ah, ok, Dulce, beleza. E Lagoa do Piauí, cadê? Lagoinha do Piauí, já voltou? Eliseu Martins, Canavieira, Floriano, como é que tá por aí? Estão entendendo? É esse nosso bate-papo aqui de mutação e de mutante? Estamos revisando, né? Então, olha só. Temos 46 cromossomos que se organizam em 23 pares.
cada um tem de 2, como diz a história. O par é isso, né? Quando cada um tem de 2. Nesses 26 pares, isso aí é o número correto, exato, de cromossomos de todos os indivíduos da nossa espécie. Na teoria, né? Porque existem indivíduos da nossa espécie que têm um número de cromossomos diferente. Quem são essas pessoas? Por exemplo, quem tem síndrome de Down, né? Ao invés de ter 46 cromossomos, ela vai ter 47. Eles têm um cromossomo a mais. Ok? Esses 47 cromossomos vão se organizar de que forma? Lá no cariótipo, que é aquele conjunto de cromossomos que a gente mostra, né? O par 1, par 2, par 3, tananã, e assim segue. Quando chegar lá no par 21, ao invés de ter um par, vai ter um trio de cromossomos. Então, isso é uma aneuploidia. É uma mudança no número de cromossomos. Ao invés de ter 2, tem um a mais. Opa, desculpa. É isso mesmo, gente. Obrigada. Só para corrigir aqui. Professora, ao invés de escrever o dobro de 46, aliás, a metade, né? 23, eu escrevi foi 26. Nada a ver. Obrigada, meus amores de Lagoinha, sempre atentos, sempre zelosos. Muito obrigada. Corrigido, viu? Mulher, pelo amor de Deus, se o Alex me pega fazendo uma conta errada dessa, que horror, que vergonha, já pensou? Ele vai me dar uma bronca. Muito que bem, tá aí. Compreenderam o que é uma aneuploidia? A aneuploidia mudou o número de cromossomos. As aberrações são mudanças estruturais, né? Então, a aberração, porque as mudanças são bem grosseiras, né? Dá para ver a mudança. Tipo, quebra um pedaço, fica um pedaço para trás na hora da divisão. Tudo isso a gente chama de aberração cromossômica. E as mudanças do gene já acontecem mais profundamente mesmo, é nível de DNA. Tá bom? Então, essas mutações acontecem. Elas podem ser cromossômicas, né? Ou podem ser lá no DNA, diretamente atuando nessas alterações, né, desses genes. Atualmente, o termo mutação tem sido utilizado quando da presença de alterações detectadas em nível de genes individuais. Então, a mutação ela vai acontecer principalmente aqui, ó, né? Essas aneuploidias e essas aberrações, a gente não costuma chamar de mutação, propriamente dito, mas são resultados delas. Tá certo? Adiante. Agora, eu quero que a gente faça uma atividade sobre essa estrutura aí, galera. Olha como é interessante. Tá? Então, presta atenção. O que é que a gente está vendo aí? Eu quero que vocês me observem que, primeiro, nós estamos observando o núcleo da célula. Isso aqui é o citoplasma, tá? Mas aqui, esse círculozinho cheio de poros, é o núcleo da célula, tá? É o interior das células. E dentro desse núcleo, o que é que a gente vai achar? O DNA. E aí, eu vou ter aqui nesse DNA uma mutação que está acontecendo aqui, ó, exatamente nesse lugar. Né? Então, o que é que eu quero que vocês me respondam agora? A gente está fazendo um monte de atividade hoje, né? Revisão, galera. A gente tem tempo para conversar. 2 aulas, já pensou? 2 aulas para bater esse papo e fazer a atividade. Às vezes, professora, a gente mal tem tempo de fazer a atividade de tarde, de responder questões, né? Então, às vezes, é importante a gente fazer aqui em aula junto comigo, para a gente ir fazendo, já conversando, comentando, corrigindo, tirando as dúvidas, tá? É um momento importante. Então, observando essa imagem, notem que eu tinha circulado ali, onde começa a imagem, né? Ali no núcleo da célula, e observo o DNA saindo. Quando esse DNA sai, já acontece ali uma mutação. O que é que vem depois? O RNA transportador, né? A gente tem ali um ribossomo ligado a um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, né? Estão vendo que ele tem uma fitinha assim? Esse RNA mensageiro, ele tem um código que foi trazido lá do DNA pelo processo de transcrição. E aí ele vai trazer também, ó, esse errinho. O que é que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? E o que é isso aqui na proteína? Então, eu quero que vocês descrevam. O que é que eu vou querer que vocês, observando a imagem, questão número 2 de hoje, hein?
Dois assim, dois, a segunda questão discursiva. Observe a imagem. Observe, não, vamos observar e explicar. Observe e descreva. O que acontece, né, com a mutação no decorrer dessa imagem. Observe e descreva os processos dessa imagem. Aí eu vou complementar, ó, na presença de uma mutação. Esses processos a gente já conhece, a gente já conversou sobre eles, né? Não é não, Lagoinha? Oi, Jasmine, bom dia, minha querida, bem-vinda! Olha só, a gente está no momento aqui de fazer muita atividade, responder questões, mas também fazer um aparato teórico aqui legal. Então, falando em atividade, vamos fazer essa agora, tá bom? Observe e descreva os processos dessa imagem na presença dessa mutação. Então, os processos a gente já conhece. Ó, DNA, que vai fazer o quê? Produzir RNA a partir de que processo? Vou dar só o comecinho, hein? Transcrição, né? Essa transcrição vai originar uma molécula de RNA mensageiro, mas olha o que é que tem nesse RNA mensageiro? Uma mutação. E aí vai acontecer outro processo que vai originar as proteínas com o auxílio aqui dos ribossomos, né? E dos RNA transportadores. E olha só onde é que está a mutação de novo, na proteína. Então, eu quero que vocês escrevam um textinho descrevendo esses processos e o que é que acontece com essa mutação no decorrer desses processos, tá certo? Escreve aí rapidão, que já já eu volto. Quantos minutinhos aqui? Eu acho que uns 4 minutinhos a gente consegue descrever bastante coisa. 4 minutinhos, valendo, vai!
Vamos lá, gatinhos e gatinhas. Eita, Laia, tava aqui me arrumando para vocês. Presta atenção. Estamos aí já com resposta, né, dona Dulce? Que negócio de explicação ruim é essa, mulher? Ruim é não explicar ou não tentar, não é? Isso é que é ruim. Então vamos lá. A Dulce já coloca assim, professora, ocorreu uma mutação ali no DNA que passou adiante para os outros membros das células. Dulce, vamos só substituir a palavra membros por macromoléculas ou outras estruturas, tá? Então, olha só, quem são esses membros, né? Seriam o RNA mensageiro, aqui, e a proteína, tá? Aqui, vou pegar o laserzinho que é melhor. Ó, o RNA mensageiro, que é tudo isso aqui, mas se o RNA mensageiro vem do DNA, essa mutação, quando ele for lido aqui para fazer o RNA pelo processo de transcrição, essa mutação também vem aqui, né? Então, o DNA que está aqui traz a mutação porque ele é transcrito. Quando ele é transcrito, ele é copiado da forma equivocada, errada. E isso é a mutação aqui, ó, do RNA mensageiro. Para por aí? Não. Porque o RNA mensageiro, ele vai ainda produzir proteínas, que era justamente sobre elas que a gente estava falando mais cedo. Esse RNA mensageiro passa a produzir proteínas pelo processo de tradução. Essa tradução faz, né, com que esse RNA mensageiro seja lido com os ribossomos e o RNA transportador, né? E isso faz com que haja o surgimento dos aminoácidos e das proteínas. Opa, professora, mas o erro persiste aqui nas proteínas, né? Então, isso quer dizer o quê? Se uma mutação acontece no gene, ela passa adiante para o RNA e altera as proteínas. Era sobre isso essa conversa aí acerca dessa imagem. Combinado, gente? Como foi que eu pedi? Para a gente descrever os processos transcrição, tradução, né? Transcrição e tradução. Nesses processos, a gente tem a perpetuação, né, da informação que está no DNA, passa para o RNA, vai para a proteína. Se a informação está errada no DNA, vai ser transcrito em RNA errado, que vai ser traduzido errado para as proteínas. Então, essa estrutura, essa proteína, ela vai ter uma alteração, tá? Pode alterar até a forma dela, e aí ela não encaixa mais nas enzimas, e aí pode dar um problema sério. Aí ela não funciona direito. Entenderam o problema da mutação também? Ok? Massa Dulce. Dulce entendeu. Lagoinha tá ok. Floriano está ok. Eliseu Martins. Colônia do Gurgué e Canavieira. Menino, tá com o quê? Umas 2 semanas que eu passei por Floriano. Foi, ainda tentei almoçar lá no Flutuante, mas não deu tempo. Queria, tá muito bonitinho ali, amei. Naquele restaurantezinho ali na beira do rio, né? Na Lucais. Ai, que foi tão corrido. E aí fiquei com a vontade. Mas deixa eu estar aqui, eu volto. Floriano, eu voltarei. Então vamos adiante, olha só. Fomos? Ok, então estamos de volta. Então, gente, olha só, é justamente por isso que traz essa alteração, tá certo? Que bom que todo mundo entendeu. Passando adiante, geralmente organismos portadores de uma mutação num determinado gene apresentam problemas em sua sobrevivência. Estão vendo por quê? Né? Se essa sobrevivência, ou se essas estruturas que são fundamentais para a vida vêm com erro,
as proteínas principalmente, né? Como é que vai dar certo depois? Tá? Então, geralmente, na maior parte, né, os organismos mutantes têm problemas com a sua sobrevivência. Então, eles são eliminados por seleção natural. Geralmente, eles não sobrevivem. Eles são eliminados por seleção natural. Contudo, nem toda mutação resulta numa consequência deletéria, né, que vai apagar esse seu portador. Então, a gente tem aqui que a mutação é a fonte básica de toda variabilidade genética. Ela é a matéria-prima para a evolução. Ah, professora, quer dizer que a mutação ela não é explicada pela variabilidade que tu falou que dá a diferença entre indivíduos, né? Então, eu vou melhorar essa frase, porque aqui seria mais interessante a gente falar em diversidade. Essa diversidade, ela acontece entre seres, né, de espécies distintas também, tá? A variabilidade se restringe ali à mesma espécie, né? É uma variabilidade que tem uma variação dentro da espécie. Então, para a gente não confundir muito, vamos falar aí de diversidade, tá bom? Então, ela é a fonte básica de toda a diversidade genética. Porque a diversidade também tem muito a ver com evolution, com evolução, tá bom? Então, olha só. A gente traz aí que sem a mutação, todos os genes existiriam apenas em uma única forma. Qual é o perigo disso? Qual é o perigo de todos os genes, se todos os genes, todos os seres fossem iguais? Meu Deus do céu, não ia dar certo. Ia ser muito instável, ia ser muito fácil de ser extinto. Porque a diversidade e a variabilidade genética fazem com que as espécies permaneçam no ambiente. Tipo assim, se tem um grupo dentro de uma espécie, nesse grupo eu tenho tantos indivíduos, ó, cada bolinha é um indivíduo. Todos esses indivíduos, eles são da mesma espécie, tá? Mas esse indivíduo aqui, ó, tem um gene, e esse aqui, que são parentes, eles têm um gene que foi uma mutação que aconteceu, eles têm um gene que fazem com que ele sobreviva a um determinado evento. Por exemplo, a uma doença. Eles são resistentes a uma determinada doença. Eles não pegam a doença, que nem a gente viu. A gente viu na nossa, infelizmente, a atual situação da pandemia, que algumas pessoas nunca pegaram Covid, outras pessoas pegaram, não sentiram nada, outras pessoas pegaram, ficaram muito ruins e se recuperaram, e, infelizmente, outras pessoas que não resistiram. Isso também é variabilidade genética, né? Por algum aspecto, algum fator que a gente ainda não conhece, a gente ainda está estudando para entender por que algumas pessoas, né, não tiveram problema nenhum, algumas poucas pessoas, né, não tiveram problema nenhum com a Covid. Outros sentiram sintomas. Tem gente que é assintomática, não tem sintoma nenhum. E tem gente que porta o vírus e não tem sintoma nenhum, né? Então, isso é variabilidade genética. Então, dentro dessa população, é como se essa bolinha que eu estou pingando aqui de roxinho e essa outra, elas fossem resistentes. E aí, quando vem a doença, ó, elimina essa e essa. Isso é seleção natural. Então, essas formas aqui vão sobreviver, tá certo? Então, olha só. É por isso que é importante ter essas diferenças. Olha só, a Jasmine está dizendo assim, ó, professora, graças a Deus eu nunca peguei essa Covid. Que bom, né? Que bom. Se você nunca pegou, tem gente que é mesmo imune à Covid, né? Não teve problema. A Dulce já disse assim, professora, eu peguei uma vez, mas os sintomas foram variados, assim, sintomas de gripe, uns melhor, uns mais tranquilos, nunca é melhor, né, Dulce? Pelo amor de Deus. Uns mais pesados, né? Uns mais fortes, outros mais fracos. Até hoje sente, né? A Covid, ela deixa sequelas, viu? Em algumas pessoas, tá?
Então, é isso. Isso é variabilidade também. Então, isso acontece por mutações. Cansaço, esquecimento. Eu também, Dulce. Quando eu tive Covid e eu fiquei ainda com esses problemas. Principalmente a fadiga muscular. Ainda hoje é um problema para mim. Tá? Então, olha só. Tem gente que relata, né, que ficou mais assim, esquecido, mas eu já fui sempre esquecida a vida toda, né? Antes da Covid eu já era bem esquecida, mas tem gente que ficou um pouco mais, né, depois. É isso aí. Então, essas mutações ainda, né, elas podem ser espontâneas. Espontânea. Acabou de surgir. Plim, apareceu. Resultam de funções celulares normais ou interações aleatórias com o ambiente, né? Que interações são essas? Exposições. Você pode ser exposto a agentes mutagênicos. Como é que eu sou exposta? Ora mais, quando você vai pegar sol à toa, sem proteção, quando você se alimenta, infelizmente a gente nem tem como evitar, né? Não tem como saber qual é o alimento que vai estar com resíduo de agrotóxico e o outro não. Só se a gente comprar diretamente de quem a gente sabe que é orgânico, que realmente produz sem usar veneno, né? Mas tem lugar que a gente compra que a gente nem sonha de onde é que vem nossa comida. Então, a gente está exposto ao resíduo de agrotóxico. Paia demais, né? Isso aumenta a mutação, comprovado cientificamente. Isso tem relação com o aumento de mutação, com o aumento de tumores, com o aumento do câncer, de vários tipos de câncer, né? Que é uma pandemia também, infelizmente. Tá certo? E aí, isso, né, são exposições espontâneas. Elas acontecem com essas exposições. Exposições não, mutações espontâneas. Tá certo? Essas mutações ainda podem ser aumentadas pelo tratamento com determinados compostos, que são agentes mutagênicos, né, que são mutações induzidas. Ou seja, a gente já conhece, a ciência, a indústria farmacêutica, já conhecem alguns compostos que vão lesionar o DNA. Luz ultravioleta, que é a mesma, tem a radiação ultravioleta do sol, né? Você pega qualquer embalagem de protetor solar, vai ter escrito assim, protege contra os raios UVA, que a gente lê assim, né? Quando é criança, uva. Ah, é de uva. Não, cabeça. É os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Ultravioleta B. O VA e o VB. Que a gente lê uva, não é de uva, não. Se bem que tem uns que são. Mas, né? Essa sigla indica radiação solar. E existem lâmpadas que são feitas, que emitem essa radiação. Ó, professora, para que uma pessoa vai fazer lâmpada que emite radiação, mulher? Ora, mas faz parte da tecnologia. Essas lâmpadas, elas são utilizadas para esterilizar materiais, alimentos, por exemplo. Lá em laboratório, que a gente trabalha nos laboratórios, pessoal, tem um equipamento que é uma câmara, que a gente chama. É uma estrutura que dá tem um vidro aqui, então ela tem um certo controle de contaminação por micro-organismos dentro dela, né? Ela é esterilizada com luz ultravioleta. Dentro dessa câmara, que a gente chama de capela também, a gente acende uma luz ultravioleta, baixa um vidrinho, que é para não entrar o ar de fora para dentro dessa câmara, e lá a gente liga a luz ultravioleta e sai fora do laboratório, porque ela é radioativa, né? Essa luz induz mutação. Para que a gente faz isso? Para matar bactéria, vírus, fungo, micro-organismos. Por quê? Porque ela vai trazer tanta mutação aos micro-organismos que estão ali que eles vão morrer. Ou seja, eu vou esterilizar aquele material todo que está ali dentro e o próprio ambiente, até o ar que está ali dentro. Massa, né? Então, você consegue trazer tecnologias a partir do conhecimento de agentes que induzem a mutação. A luz UV é uma delas, né? A ultravioleta, que tem lâmpadas ultravioleta. E aí tem outra, deixa eu dar outro exemplo. Tem uma medicação
que se chama ciclofosfamida. Essa medicação, ela é usada no tratamento do câncer. Ciclofosfamida. Ela é usada justamente porque ela vai na célula tumoral e faz muita mutação nessa célula, mais ainda, e mata essa célula, né? Só que a ciclofosfamida, quando ela cai na corrente sanguínea, além de danificar as células tumorais, ela também danifica, né, as células saudáveis. E por isso que algumas vezes, né, que quando usa essa medicação também tem muitos efeitos colaterais, né? Como a gente sabe que a quimioterapia tem alguns efeitos bem, né, colaterais que são bem incômodos para quem faz, né? Então, é um outro exemplo de como a gente usa esse saber, esse conhecimento acerca das mutações, tá? Então, se você conhece o que provoca mutação, você passa a utilizar para que haja algum tipo, né, de melhoria nas tecnologias, né, na saúde, na indústria. É bem interessante. Ó, a Jasmine está dizendo, professora, eu fiquei mais esquecida depois que eu peguei, foi dengue. Olha só, essas viroses estão cada vez mais esquisitas, né? E aí, se eu não me engano, já tem registrado casos sobre a varíola dos macacos. Vocês estão sabendo? Já tem um caso confirmado no Piauí, se eu não me engano. É bom a gente prestar atenção, continuar com a nossa higienização, com essa observação melhor, né? Com o distanciamento social, porque a gente precisa evitar também a proliferação. A gente já vem aí de um problema bem grande. E aí tem mais isso. Mas a gente também vai aguentar firme e forte. Vamos lá, meus amores. Então, a gente vai encerrando esse nosso encontro, né? Que foi bem proveitoso. A gente participou aqui, conversou sobre duas temáticas importantes e complementares, né? Na nossa aula. A gente falou de proteínas e estamos fechando a aula relembrando um pouco sobre mutações, tá bom? Na próxima aula, no nosso próximo encontro, já é assuntinho novo, já tem novidade para vocês, tá certo? Um cheiro para todos e todas que ficaram aqui com a gente, que participaram ou não, um cheiro para vocês também. A gente se vê na sexta-feira. Bom fim de semana, até mais e ó, tchau, tchau.